Bom dia, está no ar a nossa quarta entrevista do Maio Materno. E hoje com uma mãe muito especial, que é a Georgia Caroline, vai trazer um pouquinho do seu testemunho aqui pra gente. O teu testemunho na maternidade. E a gente vai conversar com ela em instantes. Olá! Olá! Bom, Bom que lindo! dia! É sempre que eu vejo um cabelo diferente, adorei. Eu sou a mulher das laces, Laces, é isso mesmo. mas Bom daqui a dia, pouco eu tiro. muito linda. Obrigada por ter aceitado, por estar aqui compartilhando o seu testemunho na maternidade. E eu queria que você começasse falando quem é você, um pouquinho da sua história e da sua experiência com a maternidade. Ah, sim, vamos lá. Eu sou Georgia, sou gerente comercial, sou mãe do João e do Salomão. Meu marido se chama Guilherme. E eu sou essa pessoa que ama viver, né? Ama ser mãe, ama ser mulher. Bem, o meu resumo é bem esse. E quem me acompanha, quem me segue, sabe que é realmente isso. Amo trabalhar, amo estar ativa. E é isso. Essa é a Georgia. Maravilha. Georgia, são 3 perguntinhas que eu tenho feito para as mães, né? E eu queria fazer também elas para você, para saber um pouquinho da sua experiência. A Uhum. primeira é: qual foi o maior desafio que você descobriu na maternidade, com a maternidade? O maior desafio que eu descobri com a maternidade, bem, o próprio desafio de ser mãe. É você se descobrir, é você perceber que precisa improvisar a todo momento e perceber que torcer, na verdade, que tem que dar certo o seu improviso, é a nossa torcida, e porque a gente sempre faz com a esperança e com meio que uma certeza de que isso vai dar certo, Sim, né? Mas sem é saber verdade. se vai dar certo. Então, eu me descobri muito criativa, né? Porque eu preciso, a gente quando tem filhos, né? A gente como mães, a todo momento surge uma pergunta, surge uma questão, surge um desafio e você precisa ter uma solução, né? Então, eu me descobri muito criativa, porque eu sempre tinha uma solução. E quando eu não tinha ou não tenho, eu falo, olha, a mamãe não sabe agora, mas daqui a pouco eu te dou uma resposta. Tem que dar, porque eles vão cobrar. E cobram diariamente. Cobram a sua resposta, cobram a sua postura, cobram as suas decisões, né? Nós estamos diariamente sendo observadas e cobradas pelos nossos filhos, além da sociedade, né? Então, eu me descobri muito criativa nesse sentido. Maravilha. E só para contextualizar, os seus filhos estão com quantos anos hoje? O João tem 17 anos e o Salomão tem 7 anos. Sete. O João Vitor já é um adolescente, né? Um menino muito bom, pelo menos que eu saiba, né? E o Salomão é o meu menininho Teia, né? Ele era um nível 2 quando eu descobri, já era. Ele tinha 1 ano e pouco quando eu comecei a achar que tinha alguma coisa de diferente e comecei a procurar ajuda. Então, Uhum. ele é o meu menininho Teia, mas hoje ele é nível 1. Evoluiu bastante, graças a Deus, com as terapias. Maravilha. E você então descobriu quando ele tinha 1 ano e desde então começou a fazer as terapias, a fazer esse acompanhamento?
Sim. Comecei a. Como eu tinha um. Primeiro, né? Eu fui professora de educação infantil durante 7 anos na minha vida. E aí, a gente tem um parâmetro de comportamental das crianças, né? E além de ter esse parâmetro como professora, eu também tinha o parâmetro do meu primeiro filho. E eu via que algumas coisas ele não estava alcançando, ele não estava fazendo é, é, dentro daquela faixa etária, ele não estava desenvolvendo o que tinha que ser desenvolvido. E aí eu falei, tem alguma coisa diferente aqui nessa criança, eu preciso saber o que é. Comecei a falar para a família, para o pai, e aí todo mundo já começava a pensar que eu estava doida, que eu estava inventando diagnóstico e tal. E isso é muito interessante, um parênteses aqui nessa nossa conversa, porque isso acontece muito, muito mesmo nas famílias, sabe? A negação. E eu não tive essa negação por conta da experiência com crianças, mas eu sei que é difícil mesmo para muitas mães, para muitos pais, para muitos familiares entenderem e aceitarem que existe algo de diferente no seu filho e correr atrás. E eu Sim. corri atrás e consegui diagnosticar isso muito cedo. E isso foi muito positivo para o Salomão. Hoje ele é uma criança considerada assim, já quase, entre muitas aspas, típica, né? Ainda tem as suas dificuldades, mas está indo muito bem, tá? Coisa mais linda. E você tocou nessa questão da família que é impressionante, né? Eu também estou em casa tentando diagnosticar, tentando investigar essa questão também. A minha tá mais para TDAH. Mas a família nega, não, isso é só preguiça, não, isso aí não é nada, não, é porque a criança não está sendo muito bem estimulada. Eu falei, gente, não é. Quem é mãe sabe, ainda mais quando a gente tem 2 filhos, é Exato. comum a gente comparar, né? Nossa, mas a minha primeira, ela desenvolveu assim. E a minha segunda, ela está no primeiro ano e eu sinto que ela tem essa dificuldade da alfabetização, de saber decorar as letrinhas. Ela tem um déficit de atenção realmente. Então, a gente está tentando investigar. É muito difícil achar médico disponível, cara. As agendas estão lotadas, lotadas Montadas. nessa área. É impressionante como que cresceu isso, né? É, e cresceu muito. Na verdade, sabe, Carol, eu não acho que cresceu E deu muito. Eu acho que visibilidade, né? Agora está tendo mais visibilidade. porque quem que nunca estudou com aquela criança? Eu vou usar os termos, tá, gente? Com cuidado, mas só para a gente lembrar da nossa época. Mas Sim. assim, quem nunca estudou com aquele menino CDF? Quem nunca estudou com aquele menino que chamava de retardado? Quem nunca teve aquele menino elétrico dentro da sala que os professores não conseguiam dar aula porque a criança não ficava quieta nem um minuto, conversando o tempo inteiro, bababá. Então, eu acho que tudo isso sempre existiu, só que agora tem nome. Só que agora a medicina avançou e consegue diagnosticar isso, né? Então, é claro que a gente sabe que também entra numa outra pauta de um monte de diagnósticos errados, né? Que meio que vira uma coisa na moda, que eu também detesto isso, mas hoje tem nome. E eu fico muito feliz com isso, da gente poder diagnosticar, da gente poder tratar, né? Porque essas crianças que fomos nós lá atrás, né, cresceram a trancos e barrancos, né, É. dando conta das coisas assim, sozinhas e sabe a que custo que chegamos, né, aqui. E graças a Deus hoje nós temos os profissionais que conseguem diagnosticar isso mais cedo, né? É um Com certeza. avanço. E, Georgia, o que que mais te surpreendeu, né, nessa experiência de ser mãe? A gente falou agora dos desafios, e o que que mais te surpreendeu? Assim, você que já tem filhos, né, com diferenças de idade tão grande, eu já conversei com outras mães, cada fase tem o seu desafio, né? Cada fase tem o seu vilão, mas vilão que eu digo é porque a gente sempre passa por alguma coisa muito difícil, né, em cada fase. Mas o que que Sim. mais te surpreendeu até Ó, o agora? que mais me surpreende, né, nessa questão de ser mãe é a capacidade da gente ser volátil, no bom sentido, e como é interessante você perceber que os seus filhos são tão diferentes, você Sim. oferecendo uma mesma
educação, um mesmo pensamento, um mesmo ritmo de vida. Eu sei que é claro que cada um é único e que nasceram em momentos diferentes da nossa vida. Mas o nosso conceito como mãe, que a gente quer passar para os nossos filhos, é o mesmo. Mas cada um entende de uma forma diferente, porque estão em momentos diferentes. Então, você lidar com isso, mesmo tendo a experiência do primeiro filho, ainda é muito novo, porque é uma outra criança, é uma outra pessoa, é uma outra personalidade. E aí você fica, nossa, mas como assim? Dava tão certo com o outro, né? E então isso me surpreende. Isso me surpreende muito, porque a gente precisa ser uma outra mãe para aquele outro filho, mesmo sendo uma. Sim. Consegue entender o meu raciocínio? Sim, porque cada um tem uma personalidade diferente, um temperamento diferente, que eu vim descobrir sobre isso bem depois, porque até a forma da gente lidar com os temperamentos dos nossos filhos faz toda a diferença, né? E os temperamentos que eu falo é aquele filho que é mais emotivo, aquele filho que, né, que ele é mais introspectivo. Então, assim, a gente percebe também essas diferenças, né, como mãe. Exatamente. E aí vem a surpresa, que é o quê? É você se renovar a cada dia, mas agora com 2. E se tiver 3, com 3. Por isso que eu, inclusive, uma das mães que eu quero entrevistar aqui, ela tem mais de 5 filhos. Uau. Eu sempre tive essa dúvida, assim, como é que é, né, lidar com tantos filhos. Antigamente, as nossas avós tinham 8, 10 filhos, né? Mas a gente sabe que muitas delas doavam mesmo, né? Ficavam em casa, era muito comum antigamente, mas ainda hoje a gente tem mulheres que largam tudo mesmo para se doar para a maternidade, para ter 5, quantos filhos Deus mandar. E eu sempre ficava nessa dúvida, eu falei, gente, como é que deve ser, né? Eu, assim, com 2 que já brigam demais, ontem eu chorei horrores, porque como elas estão brigando, como é que são 5 filhos, como é que são 7, 8, cara? Eu não sei, e olha assim, quando nos meus planos, eu ia ter um filho, né? Quando, na verdade, eu quase não tive nem esse um que eu queria, né? Porque há 18 anos atrás, eu tive um câncer no colo do útero. Então, eu acabei fazendo 3 conizações, que foi retiradas do colo. Foi antes da porque eu gestação? Antes da primeira gestação. Nossa. Então, eu tive 3 retiradas de útero, de tumor no colo do meu útero, e meu útero ficou muito pequenininho. Então, na época, o médico falou assim, olha, esqueça a possibilidade de ter filho. Você não vai conseguir segurar e tal. Então, assim, aquele sonho de ter um filho já tinha ido pro beleléu, né? Só que aí, um ano depois disso tudo, eu engravidei. E nessa história de engravidar, a gravidez chegou até o João, né? Nascendo. Foi muito lindo, uma experiência muito linda que eu tive, porque eu não estava esperando mais ser mãe, né? Então foi muito, muito, muito bonito. E o médico a todo instante, o que me acompanhava falava, olha, você se prepara, porque quanto mais a criança fica pesada, mais o seu útero pode se romper a qualquer momento. Então eu gostaria que você não criasse expectativa. Então eu sempre estava mês após mês pensando, vou perder. Vou acabar perdendo o meu bebê, né? Só que aí chegou no 6º mês. E aí, no 6º mês, aí ele já falou, não, agora, não, calma. Alguma coisa está acontecendo, né? E aí a gente segurou e segurou bem, sem precisar fazer cerclagem nem nada, e o meu útero bem pequenininho, né? E 10 anos depois veio o Salomão. Eu falei, meu Deus, são as coisas de Deus mesmo, né? E eu me lembro que na época, quando eu tive esse câncer no colo... Até 9 meses? Até 9 meses. Até 9 meses. Até 9 meses. Aí os 2 partos foram cesarianos, né? O primeiro por conta dessa condição do meu útero, né? Então eles não queriam romper mais fibras. Eu não vou saber falar a linguagem médica da época, mas precisou ser cesariana por conta disso. E o Salomão, que eu queria muito que fosse normal, um parto normal, que eu queria ter essa experiência como mãe, de um parto normal, ficou sentado.
Não virou de jeito nenhum. Então, foi parto cesariana também. As duas. Que legal. As minhas também foram duas cesáreas. Eu tive suspeita de pré-eclâmpsia no final das minhas duas gravidezes e a minha vida inteira os médicos falavam: olha, suas gravidezes também não vão ter, vão ser de risco, porque eu tinha muitas infecções urinárias. Então, assim, eles falavam que se você tiver na gestação, que é comum, né? A mãe, às vezes, na gestação tem infecção, não vai ter antibiótico para você poder tomar, porque eu já vinha criando resistência. E eu não tive infecção nenhuma, e nenhuma Uau. gravidez. Só essa questão da pressão alta mesmo, por conta da proteinúria, que a minha é alterada, né? Aí eu tive pressão alta nos finais da gestação e aí eu tive que passar para cesárea. A minha primeira eu tentei até normal, foi induzido e tal, mas não deu nada de dilatação, nem 1 centímetro. Eu fiquei das 6 da manhã até 10 da noite e nada. Então, assim, eu Nossa, penso também que é muito questão genética, vai muito de mulher, porque tem mulher que espirra, o bebê já tá saindo, é né? verdade. É verdade. Uma colega minha agora recentemente, a Camila, depois ela deve assistir a gente, Ah, ela teve neném dessa forma. Estava tudo programado para ir para o hospital particular. De repente ela está em casa e só ligou para o marido e falou: tá na Lucas, frente. eu acho que eu vou ter um neném. E ele não deu tempo nem dele chegar em casa. Ela teve, aí foi direto para o hospital público. No hospital público chegou 7 horas, 7h20, a menina já tinha nascido. Meu Deus, é Então é isso desse mesmo. jeito mesmo. É impressionante, né? Como é que tem essas diferenças. E agora, com relação a você mesma, né? O que que você sentiu? Peraí, vamos pegar a pergunta aqui correta. Tá. O que ser mãe te ensinou sobre você mesma? Que a gente já conversou aqui com outra, eu já conversei com outras mães aqui, muitas mães, elas se perdem quando nasce um bebê porque a gente começa a se doar pelos nossos filhos, né? E até a gente se encontrar novamente, às vezes são anos, né? É, Demora bastante assim até a gente se conectar novamente com quem é, com quem a gente era e com a nova mulher que a gente se tornou, né? sim. E como é que é para você assim, né? Como é que essa maternidade, o que que a maternidade te ensinou sobre você mesma? A maternidade me ensinou sobre mim mesma que, além de mãe, eu sou mulher. E enxergar que eu sou mulher demorou, demorou. Porque às vezes a gente esquece e só se torna mãe. Sim. E isso não é saudável, pelo menos na minha visão, não é saudável. Porque a gente precisa separar os nossos papéis. Então, quando eu vi que eu estava me afogando na maternidade, e a minha cabeça, assim, aquela loucura, eu falei, gente de Deus, eu não sou sua mãe, que eu vou enlouquecer. Porque aquela frase de que ser mãe é padecer no paraíso, eu entendo isso mesmo. Porque a gente ama ser mãe, a gente morre pelos nossos filhos, e a gente anda nos espinhos da maternidade e mesmo assim é lindo, e mesmo assim é maravilhoso, mas também se você não tomar cuidado, acaba sendo também enlouquecedor. Por isso que quando eu me vi nesse lugar de opa, eu preciso olhar também para mim, né? Foi quando eu dei aquela paradinha e falei, eu também sou mulher. E eu ter que me deslocar deste lugar de mãe, não me deslocar, eu usei a palavra errada. Eu me dividir como mãe e como mulher foi muito difícil. Porque aí você começa a se sentir negligente, culpada. Nossa, que mãe que sou, que mãe que eu tô sendo. Porque quando você começa a se cuidar, a se olhar, a querer se amar também mais e dar um tempo para você, aí você fala, nossa, e eles? E elas? Aí vem a culpa. Então a gente tem que começar a lidar com mil e uma situações só para você saber que você também é mulher. Mas até você conseguir encontrar esse lugar, a sua cabeça está a mil.
Ainda bem que existem os terapeutas, obrigada a Deus. Nada. E o que você falaria para essas mães, né, que às vezes estão se negligenciando, estão se deixando para trás? E isso eu falo, é desde quando nasce, né? Quando nasce um bebê, a gente vê muitas mães, às vezes, sem saber o que fazer, sem saber com quem falar e como a terapia é importante. Eu só vim descobrir a terapia quando a minha primeira filha já estava com quase um ano. Que aí eu cheguei no limite, que eu estava chorando, chorando, chorando para tudo. Eu não aguentava mais olhar para ela, eu chorava, eu não aguentava, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu falei, não, peraí, que não tô bem não, cara. Minha cabeça já não estava funcionando. E aí foi quando eu decidi procurar terapia. Como é que é isso para você? O que que você falaria também para essas mães que às vezes têm esse bloqueio, não sabem como dar o primeiro passo para esse autocuidado? Olha, o primeiro sinal é justamente esse que você falou, quando a gente tem aquela sensação de que, cara, eu vou enlouquecer desse jeito, né? Porque a gente parece, pelo menos comigo, parecia que eu estava assim, num estado de flutuando, não estava meio com os pés no chão, estava vivendo as coisas assim atropeladas, né? Quando eu comecei a sentir isso, eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Só que aí vem o preconceito. Eu não vou ficar falando da minha vida para quem eu nem conheço. Essa é a primeira coisa que as pessoas falam quando a gente fala bem assim, por que que você não procura um terapeuta? Por que que você não procura um psicólogo? Por que que você não procura um psicanalista? Ah, não, não gosto de ficar falando da minha vida assim para quem eu não conheço. É o preconceito, é o medo, é a resistência que a gente tem, né? Então, o que eu falaria para essas mães que podem estar se sentindo desta forma e precisando também se dividir entre mãe e mulher e esposa, isso tudo, né? Procurem sim, deem essa chance para vocês, se permitam essa chance, porque é a chance. E não adianta pensar também que vai numa sessão e vai, igual um passe de mágica, resolver, né? Por isso são várias as sessões, porque é um caminho a ser percorrido. Mas depois a gente percebe o quão gratificante é, o quão libertador é, o quão ajuda, né? Eu, nessa fase que eu tô agora, eu vou tirar aqui a minha peruca, para quem ainda não me conhece, entendeu a minha fala, né? Nessa fase que eu estou vivendo de tratamento quimioterápico, eu percebo o quanto a terapia foi e é importante para mim, né? Porque você consegue, como que eu posso dizer, lidar com as situações, problemas que surgem é, de todos os lados, porque você continua vivendo com aquela vozinha bem assim do lado, falando assim, olha, você pode morrer, né? E você tem que lidar com essa vozinha, com todas as outras que também estão na sua cabeça, com a vida que está acontecendo e que você precisa viver, né? Que você precisa estar sã nessa vida e aproveitando cada minuto. E a terapia, ela tem sido, talvez, fundamental. Eu digo fundamental porque a gente tem a nossa fé, né? Mas, assim, ela é fundamental em me deixar firme, em me deixar forte, em me ajudar nessa trajetória, entende? E eu nem sei o que mais eu faria, porque eu indico terapia para todo mundo, porque é tão bom para mim, porque que todo mundo que está com alguma situação fala, você já procurou um psicólogo, né? E eu tô sorrindo aqui, não quer dizer que 100% dos meus dias são bons, não. Eu tenho os meus dias muito ruins, eu tenho os meus dias muito difíceis, sabe? Mas como eu procuro estar em equilíbrio sempre, digamos que 90% dos meus dias são dias bons. E a gente precisa estar bem para aproveitar a nossa vida e o nosso dia a dia
com os nossos filhos, com os nossos familiares, com aqueles que a gente ama, porque a vida ela é muito curta e a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Então, eu quero estar aqui o tempo que for e com a mente sã. Exatamente. E você tocou uma palavrinha-chave, equilíbrio, né? E às vezes o que uma mãe mais está buscando é um equilíbrio, é um momento de paz. E esse equilíbrio que eu falo é em relação à mente e o O corpo. corpo. Porque o nosso corpo, ele dá sinais quando algo não vai bem, né? As pessoas, elas tendem a ficar mais doentes, elas tendem a sofrer mais se a gente não tiver esse equilíbrio entre as nossas emoções e a nossa mente. Por isso que é tão importante a terapia. Eu imagino que a terapia, ela te ajuda a alinhar um pouco mais essas situações, porque se isso aqui não vai bem, na terapia você vai falando e a gente vai tentando buscar um equilíbrio, Exato. né? Porque, de fato, gente, a vida ela é feita de altos e baixos o tempo inteiro, independentemente de você não ser mãe ou sendo mãe, né? Porque sendo mãe, a gente ainda tem essa questão de ainda estar cuidando das emoções dos nossos filhos. Então, por isso que a gente precisa ser forte. Porque eles estão precisando de um porto seguro. E eu vejo isso muito forte mesmo, porque a mãe ela tem que mostrar essa força. E se ela não estiver bem, como é que ela vai mostrar essa força? Como é que ela vai acolher aquela criança que está precisando? E hoje, para mim, assim, eu confesso que eu estou no meu momento mais frágil, porque a minha filha vai passar por uma cirurgia segunda-feira. Eu fiquei sabendo ontem, assim, né, que a gente já estava aguardando, já tem 2 anos. É uma cirurgia simples, ela vai fazer uma cirurgia de amígdala e de adenoide. Ah, sim. Mas isso tem afetado aqui também, porque eu conversando com a minha terapeuta, ela falou, olha, mãe, se a sua filha não está respirando bem, ela tem essa dificuldade, ela também vai ter dificuldade na memória, porque a oxigenação aqui não está muito boa. Então, eu estou entregando essa cirurgia a Deus para que seja um processo de cura para ela, para que ela venha, né, a demonstrar um crescimento agora, né, pela frente. E, então, assim, a gente fica frágil porque é uma criancinha passando por uma cirurgia, né? E aí vem aquelas preocupações, o medo, a ansiedade, mas também vem a confiança, né? Porque se a Exato. gente não ficar forte, como que ela vai estar forte ali na hora, né? Exato. E é muito importante a gente sempre falar dessa fortaleza e explicar que, porque às vezes a gente não percebe que nós estamos mostrando a fragilidade. Não que a gente não possa, tá? Mostrar essa fragilidade. Mas, assim, deixar claro para eles que não é culpa deles a gente estar frágil. E isso foi uma coisa que eu aprendi também na terapia. Por quê? Porque eles, com o cognitivo deles, eu falo os pequenos principalmente, né? Eles vão entender da forma que eles quiserem aquela situação. E a forma que eles querem é sempre achar que a culpa é deles. Então ele já fica com minha mãe, tá assim, a culpa é minha. Nem ele sabe o porquê. Sim. Então é muito importante a gente verbalizar. Eu me lembro que eu estava passando por uma situação, uma época, num tempo atrás, bem atrás, no meu casamento, e estava uma confusão, eu com meu esposo, e aí eu lembro que o meu analista falou assim, você já falou para o seu pequeno que a culpa não é dele, disso tudo? Eu, não, ele nem sabe, nem entende nada disso. Eu falei, entende? Só que ele entende da forma dele. E aí ele vai achar que a culpa é dele. E é daí que as crianças crescem com alguns traumas que eles nem sabem de onde vem. Então, como eu aprendi com aquele momento na terapia, né? Então, hoje, eu faço muita questão de falar, olha, isso que está acontecendo com a mamãe não é culpa sua, tá? É isso e isso. E eu lembro que na época eu cheguei para ele e falei, não é culpa sua isso que está acontecendo. Aí ele olhou assim para mim e fez, Inspirou. obrigado, mamãe. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu não achei nunca na vida que ele estava achando que poderia ser culpa dele, aquela situação, sabe? Então hoje eu me preocupo muito em externalizar isso para que os meus filhos não criem situações na cabeça deles pensando que a culpa é deles, de algo que é meu, né?
É verdade. E eu aprendi na terapia também a importância do pedir perdão também, quando a gente às vezes se exalta com os nossos filhos, é chegar depois para eles e falar assim, filho, perdoa a mamãe estava num momento de raiva, você fez uma coisa que eu não gostei. E isso não entra na questão, assim, porque eu vejo que a gente também é muito bombardeado da educação positiva, educação permissiva, educação. A gente nunca sabe o que é o correto. Gente, faz aquilo que você acha que é correto para o seu filho e vai adaptando conforme o melhor para vocês, né? Porque senão a gente, desde quando você engravida, você é bombardeado de informação, você cara, faz o que vier na sua consciência. Tenha a sua consciência tranquila de que o que você está fazendo é o melhor para o seu filho. E isso é muito importante, né? De você reconhecer quando você está errado e pedir perdão. Porque isso vai Sim, refletir lá na frente, né? Quantas exato. mágoas a gente carrega, às vezes, das nossas educações com os nossos pais, e muitos pais refletiram na gente o que eles tinham dentro de casa. E a terapia ela ajuda a gente a entender isso, né? A não deixar com que o que a gente viveu reflita nos nossos filhos, né? A gente Que a vai gente desconte repetir. as nossas emoções neles. Exatamente. É exatamente isso, que a gente consiga quebrar alguns ciclos, né, repetitivos, mesmo sabendo que muitas das vezes alguns ainda vão prevalecer, né, inconscientemente ou conscientemente, mas aqueles que a gente tem consciência e consegue quebrar já é uma vitória muito grande, né? Jorge, para a gente fechar, a nossa querida amiga acabou de entrar, mas já está acabando aqui, ela vai ver depois no feed, né? A Ed Guedes. E foi graças a ela que a gente se conheceu, essa mulher maravilhosa também que eu Ela é, conheci. ele é maravilhoso. Eu amo a Edi. E, de fato, Jorge, eu acho que essa sintonia entre a gente assim, foi muito boa, muito bacana, né? Porque eu acho que a gente precisa de mulheres que nos inspiram, mulheres que nos incentivam, e isso é sempre maravilhoso. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse a sua mensagem aqui para as mães, né? Para essas mulheres que estão, às vezes, passando por alguma dificuldade, né? Você aí firme e forte, passando por um tratamento de quimioterapia, né? O que que você diria aí também para outras mulheres, para outras mães? Bem, primeiro, feliz Dia das Mães, né? Que tá chegando, porque eu acho um privilégio a gente ser mãe. É muito bom, muito gostoso, apesar dos pesares, né? Mas a mensagem que eu deixo é: aproveite cada minuto com seu filho. Como eu tenho um lapso de 10 anos de um para o outro, eu consigo perceber assim o quão rápido passou. E quantas coisas eu poderia também ter feito com o João e não fiz, sabe? Hoje eu tento fazer com o Salomão, tento ter mais atenção também com o João, só que o João já está naquela fase de adolescente que não gosta muito de estar nos mesmos lugares que os pais, saindo com os pais, está naquela fase mais, né, querendo. Não, não, né? Mas mesmo assim eu ainda dou aquelas puxadas. Mas o meu conselho é: aproveite o tempo que você puder com seu filho. Não se culpe, não fique se culpando o tempo inteiro, porque isso martiriza demais a gente e a gente deixa de viver um momento por causa da culpa, né? Então, aquele momento, seja ele qual for que você tiver, tenha de qualidade com a sua criança, com o seu filho, com o seu adolescente, né? Os momentos que eu tenho com o meu adolescente são sempre de qualidade. Quando eu percebo que ele está aberto para uma conversa, eu falo, opa, chegou a minha hora, né? E é a hora que eu converso, é a hora que eu aproveito, é a hora que eu me conecto mais, né? Porque os dias passam muito rápidos e quando a gente vê, eles já estão grandes, já estão se distanciando e quando você vê, fala, poxa, não aproveitei, né? Então, apesar da correria nossa do dia a dia, que os nossos pequenos momentos, que os nossos grandes momentos também sejam muito bem aproveitados e com muita qualidade, para que depois a gente não pense que, poxa, poderia ter feito mais, né? Esse é o meu conselho. Excelente. E a alegria, né? A alegria de ser mãe, demonstrar sempre essa felicidade para os nossos filhos, né?
Porque eu percebo que chega uma fase na adolescência que eles querem viver no mundo virtual e esquecem da alegria do viver, do sorrir, do dançar, do ir passear ao ar livre, né? Apreciar as belezas. É, E a gente tem verdade. que passar isso adiante, né? Mostrar para eles o viver o agora, Exato. né? Que eu acho que também é essencial. E só para fechar, mais uma coisinha, Jorge, que eu admiro muito em você é a sua persistência também no autocuidado, da atividade física. E que muitas Sim, mães acabam deixando para depois, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar disso e tal. E você sempre, mesmo assim, nas suas condições, você se dispõe a estar ali na academia, malhando, cuidando de sim. você. Eu amo atividade física. Eu cresci com os meus pais judocas, né? Então, minha mãe foi campeã, em terceiro lugar, campeã brasileira. Meu pai, até o ano passado, com quase 70 anos, ele se aposentou. O ano passado, meu pai foi campeão master de judô brasileiro. Então, assim, eu cresci com o esporte, eu cresci com a atividade física dentro de casa e sempre gostei, sempre fiz luta, parei de fazer Muay Thai, sou graduada em Muay Thai, tenho 4 graduações em Muay Thai, parei porque eu tive um rompimento no meu joelho, né? Então não pude mais praticar esportes com impacto. Aí parei de correr e parei de fazer esportes com impacto. E aí foi quando eu tive que ir para musculação e amei a musculação. Amei e fiquei, poxa, por que que eu nunca comecei isso antes, né? E amei, e hoje pratico yoga também, né? Porque eu estava sentindo muitas dores articulares em todo o meu corpo por conta do tratamento e eu precisava fortalecer as minhas articulações. Então, procurei yoga. O pessoal pensa que é só zen, não é, difícil, né? Inclusive você levou a gente numa aula de yoga, É. E eu amo. E isso é uma forma da gente mostrar o nosso amor próprio, nosso autocuidado. E os nossos filhos observam isso, né? Se hoje o meu filho mais velho vai para a academia, é porque vê os pais indo para a academia. O meu pequenininho já faz as atividades dele e fala: Olha, mamãe, eu também sei fazer yoga. Olha, mamãe, pega um pezinho lá e fica lá desengonçado. Mas é o exemplo, né? E isso é maravilhoso, o autocuidado. Eu amo mesmo exercício físico. excelente. Então, gratidão pela oportunidade de conversar com você, de conhecer mais sobre essa história. Está de pé a nossa aula de yoga e de estar de prova, tá? A gente vai Sim, fazer mais uma aula de yoga, que é muito bom, vamos. maravilhoso. E existem muitas atividades aí para as mulheres fazerem. Gente, 15 minutos, 30 minutinhos do seu dia já faz toda a diferença. Já. E aqui nesse mês do Maio Materno, eu estou colocando algumas atividades 3 séries de 10 agachamentos e 10 polichinelos, isso já vai fazer diferença no seu dia. Uma caminhada de 15 minutos já faz diferença no seu dia. Então, Vamos. nesse mês também, eu estou colocando algumas atividades rápidas para você já começar a praticar, para você aí que às vezes não tem tempo, ou tá com um bebê pequeno em casa, para você cuidar de você, porque, gente, faz diferença, assim. Faz. Quando a gente cuida do corpo, a gente está cuidando da mente e a gente fica mais feliz e mais disposta também para cuidar dos nossos filhos. É verdade. Então, obrigada e até a próxima. Beijo, tchau.